Já estamos de volta com o Estúdio Sat, hoje falando sobre saúde, um problema que atinge muitas pessoas, mas que alguns não vão em busca de um tratamento ou até mesmo de identificar qual é o tipo da doença. E hoje nós estamos falando especificamente da alopecia, que é a perda de cabelo parcial ou total. E aí eu volto a conversar com a doutora Luciana. Doutora, além do couro cabeludo em si, que como nós estávamos falando, é o que chama mais atenção por ser a moldura do rosto da mulher, a sobrancelha, é algo que nós somos assim, muito vaidosas, né? E pode atingir outras partes do corpo também, né? Sim, pode. Então você tem formas, né, de alopecia, por exemplo, a areata, que a gente vai comentar, que você pode perder todos os pelos do corpo. E aí você perde sobrancelha, você perde cílio. Tem outro tipo de alopecia que dá muito mulher pós-menopausada, depois de 50 anos, que é a fibrosante frontal, que ela perde tanto cabelo aqui no couro cabeludo, quanto o supercílio também. Ela vai ficando sem sobrancelha. Então, é importante a gente lembrar, quando a gente coloca o termo eu tô com alopecia, você pode ter acometimento de outras áreas pilosas, mas o couro cabeludo é o mais atingido. E nós estávamos falando que tem alguns níveis muito agressivos que, graças a Deus, são raros, mas que precisam, então, de um tratamento, quanto antes procurar um especialista, que a pessoa perde pelos do corpo inteiro. Da perna, sobrancelha, cílios, cabelo, dos braços, enfim, de tudo. Perfeito, né? Graças a Deus, assim, são formas mais incomuns. A gente tem a alopecia areata, que ela é universal, e realmente a gente vê às vezes criança, né, bem pequenininho, já perdendo todos os pelos do corpo. Quanto antes você diagnosticar e começar a tratar, melhor o prognóstico, né? Ainda assim difícil, né? Mas a gente pode acontecer sim. Nós temos perguntas aqui dos nossos telespectadores. Quem mandou pra gente foi o Gustavo Cortez e ele falou assim: eu tenho alopecia areata, então ele já procurou um especialista e gostaria de saber quanto tempo que volta a nascer o cabelo novamente. Olha, a gente tem que lembrar que todas as patologias, doenças, né, em relação a prognóstico e tratamento, varia de pessoa para pessoa, né? A alopecia areata, ela é de ordem autoimune. Então, uma vez que você diagnostica e você começa a tratar, né, a resposta de você, pelo menos, interromper aquele processo, ela é uma resposta que você já começa a ver dentro do primeiro mês, 30 dias. Claro que tem pacientes que têm mais áreas sem cabelo, tem a forma difusa, perde todo o cabelo do couro cabeludo, a universal que perde tudo, que é bem mais difícil de você controlar e ver uma resposta. Mas quando você começa a melhorar da areata, o interessante é que o pelo começa a nascer fino e branco. Então, você não consegue perceber a olho nu, né, facilmente, que aquele pelo já está repilando, exatamente, essa é a areata. Então, começam os pelos bem fininhos e brancos. E aí, a pessoa, às vezes, só tocando que percebe que tem uma penugem. E aí, demora para esse pelo pigmentar, engrossar e atingir o tamanho normal. Porque, como eu falei, 1 centímetro por mês. É isso que eu ia perguntar, mas vai ficar tudo branco? Não, aí vai crescendo e vai adquirindo a cor normal. Então, assim, precisa de um tempo para isso acontecer, mas o mais importante é que assim que você começa a tratar, você já tem uma pausa, interrompe aquele processo de perda de cabelo. Então, tem que ter paciência e tem que continuar. Não tem resposta menor do que 30 dias. Você tem que começar a fazer um acompanhamento e só parar quando realmente o doutor, né, falar que você está de alta. Em alguns casos, a doença pode dar uma pausa, retroceder e posteriormente, depois de um período... Com certeza, isso acontece muito com a areata, né? Como a areata tem um fator genético e imunológico, às vezes um pico de estresse faz você abrir o quadro, aí você melhora, está super bem, daqui a um ano você tem outro pico de estresse, perde de novo o cabelo, então pode recorrer, isso não é raro de acontecer. Inclusive, eu falei aqui para a doutora, nos bastidores, que isso aconteceu comigo, mas eu não fui diagnosticada, porque eu não procurei um médico realmente no momento, que depois voltou a crescer e aí eu fiquei feliz. Mas durante o período de vestibular, que eu acho que nessa transição da fase de criança para adolescente, realmente, e aí a gente fica com aquela pressão de uma vida adulta, de ter que fazer várias coisas, de ir em busca do que nós vamos ser, né, quando crescer. E aí eu acabei tendo um pico de estresse muito grande e eu fiquei com alopecia, com essa área que nós vimos ali na foto, né, que é arredondada. Eu fiquei, caindo então os pelos aqui da minha sobrancelha.
e direita. Então, graças a Deus, ela parou, né? A partir do momento que acabou o estresse, ela voltou, mas isso não quer dizer que não pode voltar a acontecer, né, doutora? E ele falou assim, o Gustavo ainda, ele falou, iniciei o tratamento da alopécia com minoxidil, acho que é esse o nome, e está demorando um pouco para dar resultado. Seria, então, buscar outros tipos de tratamentos? Então, né, assim, o minoxidil, ele ajuda, tem outros tipos de tratamento, né, principalmente a corticoterapia, corticóide tópico. E eu sempre falo assim, se não está havendo resultado, se está demorando, tem dúvida, retorna ao seu médico. Ele já tem todo o teu histórico, ele já sabe como você se apresentou no início para dar sequência. Então, muito melhor do que já procurar uma segunda opinião é voltar no mesmo, entendeu? Entender por que está demorando, se não tem uma outra opção do que ir em outro que vai recomeçar do zero. Então, se está demorando e ele está só com o uso de minoxidil, seria interessante ele retornar. E ele acrescenta ainda, pergunta se tem alguma outra forma mais eficaz, mais barata para tratar a doença. É um tratamento caro, doutora? É um tratamento relativamente, não é barato, mas assim, acessível? Então, hoje tem outras opções do minoxidil. Realmente, durante um tempo, tinha um minoxidil comercializado que era um preço bem alto. Hoje a gente tem a opção de produto com metade do preço. Eu, particularmente, gosto muito de injetar a medicação, né? Fazer um procedimento no consultório, um resultado mais rápido, tá? Isso daí não onera, porque o produto que se injeta não é caro. Mas, assim, no caso dele, retornar, ver uma segunda opção terapêutica, e se por acaso, né, ele quiser mudar, mas sempre buscando pelo menos o retorno do médico, né, para dar um feedback, isso é importante. Hoje muito se fala de tratamentos mais invasivos, como é o caso de injetar esse líquido, esse material, esse medicamento. E muitas pessoas hoje estão buscando o ácido hialurônico, botox, entre outros nomes aí, outros medicamentos, então, para ter um resultado mais rápido. Isso também, eu sei que ele é usado para a psoríase, para a sudorese, esse controle da sudorese no caso do botox. Ele também pode ser usado nessa questão de queda de cabelo ou não? Sim, hoje em dia a gente tem a intradermoterapia, que o que é que isso significa? A gente injeta substâncias, né, vitaminas, fatores de crescimento, minoxidil, diretamente na pele, na área, né, que você quer tratar, e aí você potencializa o efeito, você evita aquela via sistêmica de você estar ingerindo comprimido todo dia durante meses ou anos da tua vida, e aí você começa a ter uma resposta mais interessante, mais eficaz. Então, hoje a intradermoterapia ela é bem consagrada, ela já tem evidência científica de que realmente traz bons resultados. A gente tem o microagulhamento também para tratar a alopecia androgenética. Até então, para mim, o microagulhamento só era ligado com a parte estética no sentido, né, daquelas marcas, do colágeno, para renovação. Hoje em dia, já se sabe que aquela perfuração provocada pelo roller, ele é capaz de gerar uma resposta inflamatória que vai, por fim, estimular o crescimento do fio. E ainda assim, a gente coloca medicações que penetram pela perfuração da microagulha. Então, hoje a gente tem muitas opções, né? Porque cresceu muito essa parte da dermatologia, tratamento de alopecia. Agora, eu acho que eles estão em casa se perguntando, os pacientes, principalmente que não gostam de agulhas, o que eu devo fazer exatamente? Tem, então, medicamentos via oral, que já que eu não... que talvez seja um tratamento doloroso, esse com microagulhamento e com essa nova técnica que é o intradermo. Né? Então, é um procedimento que tem um pouquinho de dor, sim, né? A gente usa anestésico tópico, a gente pode até fazer diluição na hora de aplicar os produtos, mas assim, tem um pouquinho de desconforto, sim, e a gente sabe que o limiar de dor de cada um variava. Mas a resposta ela é tão boa que às vezes a gente faz a primeira, né? Mesmo com um pouquinho de desconforto, o paciente se anima, continua fazendo as próximas sessões. A alopecia tem relação com a dermatite seborreica? Ela tem uma relação de piora,
né? Porque a gente sabe que a dermatite seborreica, que é a caspa, é uma doença inflamatória. Então, qualquer processo inflamatório ali no couro cabeludo contribui para que haja uma queda maior. Então, às vezes o paciente ele tem uma queda acentuada, a gente vai examinar o couro cabeludo, está com uma dermatite seborreica importante, e a gente tratando dermatite seborreica, a gente acaba revertendo o quadro de alopecia. Nós falamos que a alopecia tem relação com o estresse, é de cunho genético, sim. Agora, tem relação com outras doenças? O lúpus, por exemplo, doenças autoimunes? Tudo. Nádia, o cabelo, ele está em processo contínuo de proliferação. Então, é impressionante como qualquer fator externo ou teu mesmo endógeno pode influenciar a queda de cabelo. Então, doenças inflamatórias, reumatológicas, hipotireoidismo. Tem paciente que apresenta queda de cabelo acentuada, a gente faz um exame e detecta um hipotireoidismo que ele ainda nem começou a sentir nada. Só o cabelo caindo. Deficiência de vitamina D. A gente tem também pós-cirúrgico, a pessoa faz uma cirurgia, 2, 3 meses depois começa a ter uma queda intensa do cabelo. O uso do Roacutan também pode levar a uma queda transitória do cabelo. Então, assim, são vários fatores que influenciam. E aí você precisa identificar a causa, né? Muitas delas você já passou por ela, tipo estresse, já melhorei do estresse, às vezes você consegue reverter o quadro, então você tem que ir atrás de outras causas, tratar a causa e não ficar tratando só a ponta do iceberg, né? Tratando lá embaixo a causa de tudo. O Gustavo falou, inclusive, a respeito do implante de cabelo. Mas se ele tem um problema interno, o implante não seria, então, um empecilho para que aquela doença não reincidisse? Não, perfeito. O implante capilar para alopecia areata, totalmente contraindicado, não tem porquê. Né? É uma doença inflamatória, autoimune, então você vai transplantar sem nenhum propósito. Então, nesse caso, não. Ele é indicado em casos mais severos de alopecia androgenética, mas areata não. Vamos identificar, então, falar um pouquinho dos tipos, que no início a gente não falou tanto, a gente não conseguiu identificar nas fotos. Eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar. Então, essa é muito conhecida entre os homens, né? É androgenética, né? Você vê que ele tem uma entrada ali na região frontal, né? E aí começa essa região do vértice, né? Da parte bem superior da cabeça, fica bem ralinho, o pelo fica bem fino, né, pequenininho, muita gente consegue perceber, cai uns pelos muito fininhos, vai ficando mais ralo, então isso é bem padrão de androgenética masculina, porque o da mulher já não faz essas entradas, esses recessos normalmente, faz só a região da coroinha aqui do vértice. Então vamos para a próxima. Essa areata, você vê que são áreas bem redondinhas, com um couro cabeludo lisinho, sem pelo nenhum, né? Você pode ter vários focos no couro cabeludo, essa areata. É isso que me assustou, por exemplo. Eu conheço o Gustavo e eu percebi que nessa região onde tem a queda de cabelo é bem liso o couro cabeludo. Às vezes a gente nem consegue identificar que ali tem uma saída, um folículo piloso, né? E aí dá até medo. Será que vai crescer realmente novamente? Cresce porque não faz cicatriz. Olha aí, ó, alopecia androgenética. Essa é um nível mais baixo. Essa daí é alopecia de tração, muito comum em pacientes afrodescendentes, cabelo crespo, que faz alisamento. E aí você vai tracionando o cabelo, né? Por ser mais grosso, você traciona e ele começa a perder toda essa área de implantação do cabelo, vai fazendo recesso, ele vai avançando para trás. Né? Enquanto ficar alisando e fazendo tração, você não vai conseguir melhorar. Até escova, tem gente que faz muita escova no cabelo, e chapinha, e fica tracionando, usa faixa, boné, e aí isso acaba ocasionando usar o cabelo alopecia. preso também ocasiona isso? Usar o cabelo, isso não é um problema, só que tem gente que traciona muito na hora de prender, que não vive sem cabelo, né? Não vive cabelo solto, então já atendi em consultório, cabelo acordou, prende o cabelo, traciona, chega, puxa o couro cabeludo. Até e aí você vai mesmo, né? Exatamente. E aí você vai gerando problema, você vai tendo uma tração, sim, vai perdendo cabelo, não nesses graus, mas perde sim e procura consultório depois para tentar reverter a situação, né? Doutora, muito obrigada pela sua participação. Imagina, Pena que o nosso tempo é curto. Não, até a próxima. Bom revê-la.
Ótimo, obrigada, viu? E para você de casa, não saia daí, porque no próximo bloco a gente tem uma super dica para as donas de casa. Que tal combater aquelas pragas urbanas que a gente não gosta definitivamente? Tá tomando conta da sua casa, do seu ambiente de trabalho? A gente vai entender o porquê que isso acontece e quais são os tipos de tratamentos, digamos assim, para a gente eliminá-las definitivamente. Então não saia daí, nós voltamos já, o Estúdio Sat vai para um rápido intervalo. Até já!